Informação exclusiva, Nino não é o único jogador que interessa ao Palmeiras no Zenit. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a intenção alviverde em fechar com o Wendel. E o Palmeiras está perto de fechar mais um patrocínio para o seu uniforme. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e fala também de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que pretende fechar nos próximos dias mais um patrocínio. No espaço vago, nas costas da camisa, você vai lembrar, Victor bancava 25 milhões de reais fixos por ano, mais 5 milhões de reais em bônus, certo? Pois bem, o Palmeiras tem negociações avançadas com a Leapmotor, empresa chinesa, montadora de carros elétricos, que chega ao Brasil para concorrer com a BYD. O lançamento da Leapmotor no Brasil aconteceu em novembro do ano passado. E a ideia dessa montadora chinesa é ganhar um pouco mais de visibilidade via futebol. Ele já havia experimentado esse movimento no Chile, sendo patrocinadora da Universidade Católica. E a BYD, a concorrente da Leapmotor, tem investido no futebol. Foi assim com patrocínios pontuais no Corinthians, formação exclusiva sobre as tratativas da Leapmotor com o Palmeiras. A proposta na mesa do Verdão é de 19 milhões de reais por ano. Mas, Nicola, o Palmeiras tinha 25 milhões da Victor. Sim, esse contrato o Palmeiras já percebeu que dificilmente vai ser alcançado. Até porque a Victor, que vivia uma realidade completamente fora da do mercado, como os últimos movimentos indicaram, a empresa precisou da recuperação judicial, esses números dificilmente vão ser alcançados pelo patrocínio nas costas da camisa alviverde. Leila Pereira gostou das cifras desses 19 milhões de reais e a tendência é que o acordo seja sacramentado muito em breve. Queria trazer uma outra informação exclusiva. Antes dessa proposta oficial de 19 milhões por um ano, a Leapmotor chegou a oferecer 1 milhão de reais de patrocínio pontual para os 2 jogos da final do Campeonato Paulista. A presidente alviverde decidiu não aceitar. Ela quer apenas contratos longos, com pelo menos um ano de duração. Na última sexta-feira, a presidente Leila Pereira do Palmeiras decidiu dispensar Eduardo Silva do cargo de superintendente de marketing do Verdão. Consegui apurar que essa demissão aconteceu por conta da forma como Eduardo Silva tratava os patrocinadores do Palmeiras, uma série de reclamações desses parceiros. Pois bem, há um movimento de gente da situação e da oposição para que Fábio Bola, conselheiro do clube, seja contratado como diretor estatutário de marketing do Palmeiras. Se esse movimento acontecer, ainda não houve contato da Leila Pereira, o Verdão vai economizar cerca de R$500 mil por ano. Isso porque o Eduardo Silva ganhava R$48 mil mensais. O Fábio Bola, como conselheiro do clube, não pode ser remunerado e precisaria atuar como diretor estatutário a custo zero. Fábio Bola, que já deu algumas contribuições, mesmo não tendo pasta no marketing, foi ele, por exemplo, o responsável por levar a Esportes da Sorte para patrocinar o time feminino. Acordo que rendeu 20 milhões de reais por ano, foi na época o maior patrocínio de futebol feminino da América Latina. Na oportunidade, inclusive, esses 20 milhões de reais para o futebol feminino equivaliam a mais do que Fluminense e Atlético Mineiro recebiam com patrocínio master do futebol masculino. Fábio Bola também teve papel importante no movimento, num acordo com a CUFA, a Central Única das Favelas, que gerou uma arrecadação bem grande. O Palmeiras foi aquele clube que mais arrecadou via CUFA entre times de futebol do Brasil durante a pandemia, uma série de doações que acabaram ajudando a bastante gente que passou por necessidade e dificuldades durante a pandemia. Para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. E o zagueiro Nino não é o único alvo do Palmeiras no Zenit. Descobri de forma exclusiva que o Palmeiras também negocia a contratação do volante Wendel, 28 anos de idade, jogador que quase se mudou para o Botafogo no ano passado e também foi alvo do Flamengo em outras janelas. Informação que eu recebi dá conta de que o Palmeiras conversa com o Zenit para que Nino e o Wendel sejam contratados em troca de uma compensação financeira de um repasse de um atleta que pertence ao Verdão. Esse nome ainda não está estabelecido, as tratativas existem e as 2 negociações do Nino e do Wendel ficariam para metade do ano, até porque a janela de transferências no futebol brasileiro já fechou no último dia 3 de março. Você vai lembrar do Wendel, jogador que já chegou à seleção brasileira, esteve no Sporting de Portugal, temporada atual de 19 jogos, 1 gol e 2 assistências, meio campista completo, que atua como volante, como meia e chegando lá na frente. Ele chegou ao Zenit em 2020 e hoje está avaliado em 20 milhões de euros. Minha pergunta que fica é,
Você gostaria do Wendel jogando com a camisa verde? Use o espaço para comentário para opinar. Não esquece também de dizer qual o jogador do Palmeiras, do atual elenco, você mandaria para o Zenit como parte dessa negociação. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre demissão do Palmeiras. Verdão anunciou nas últimas horas a dispensa de Eduardo Silva, que trabalhava há bastante tempo como superintendente de marketing do Verdão. A avaliação interna de que o desgaste do Eduardo era gigante, com praticamente todo mundo, exceção a presidente Leila Pereira. E a Leila acabou se rendendo e dispensou o funcionário, que trabalhava desde a época do Paulo Nobre, passando por Maurício Gagliotti e também com Leila Pereira. O fato de o Palmeiras não ter hoje um patrocínio nas costas do time masculino e do feminino, e também um patrocínio master para a base, acabou também tumultuando a situação do Eduardo Silva, que foi dispensado. Vale a lembrança de que esse espaço nas costas do time principal era ocupado pelo Grupo Fictor, que bancava 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. A Fictor pediu recuperação judicial envolvida em uma série de escândalos e o Palmeiras optou por rescindir esse contrato de forma antecipada. Outra informação importante sobre o marketing do Palmeiras: Verdão tem conversas com uma empresa chamada Leapmotor, chinesa, do ramo de veículos elétricos, recém-chegada ao Brasil. O Verdão foi procurado pela Leapmotor e as partes tentam chegar a um acordo para ocupar um dos espaços vazios no uniforme alviverde. Palmeiras precisa do VAR mágico para ganhar os jogos, escreve o Itouji. Nicola, os porcos nunca vão ter mais torcida do que o tricolor paulista. O Silmar Lima deve estar falando isso por conta da divulgação de mais uma pesquisa, né? A primeira pesquisa de 2026 foi divulgada nas últimas horas. Pesquisa de um instituto chamado YouGov, que tem mais de 40 anos de Brasil. O escritório deles, inclusive, fica em São Paulo. Esse instituto, ele fez um método de entrevistas meio diferente, né? Em geral, você entrevista as pessoas na rua. Já o YouGov entrevistou pessoas de forma online. Cadastro de mais de 100 mil pessoas, 48 mil responderam. E de acordo com essa pesquisa, no clube mais popular do país é o Flamengo, 21%, Corinthians tem 15%, seguido pelo São Paulo com 10% no terceiro lugar. Palmeiras vem logo na sequência em quarto com 9%, e aí o Vasco, mais distante, com 6%. O Grêmio é o sexto, 5%, e aí há um empate técnico com Botafogo, Fluminense, Inter, Bahia e Cruzeiro, 4% cada. Santos é o 12º, com o Atlético Mineiro e o Fortaleza, 3%. O Sport e o Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense 1%. Cara, eu não sou de acreditar nem de desacreditar de pesquisa, mas dizer que o Mirassol tem 1% é maluquice, tá? O Aparecido José Bueno, você acha que o Abel continua? Sim, pelo menos até dezembro continua. Muito se fala, né, da possibilidade de o Abel receber proposta do exterior, de o Abel ser cogitado para clubes da Europa, da Inglaterra. As informações que eu tenho dão conta de que ele, o empresário dele, que é bem pequenininho na Inglaterra, o Cajuda nem tem essa entrada toda, tá? Imagino que o Abel vai continuar pelo menos até dezembro. O Aparecido está perguntando sobre a volta do Danilo ao Palmeiras. O Palmeiras quer muito mais. Eu conversei com uma pessoa do staff do jogador hoje, a pessoa disse que não tem nada e que dificilmente o Danilo sai do Botafogo para jogar num outro clube brasileiro. A tendência é que, se for sair, ele saia na metade do ano para jogar na Europa. Danilo vindo para o Palmeiras e Naves indo para o Botafogo. Essa foi uma das duas especulações que surgiram nas últimas horas. Vamos lá, ó. O Danilo, de fato, teve duas propostas do Palmeiras, ou teve dois momentos de negociação com o Verdão. No primeiro momento, ele tentou a rescisão do contrato via justiça com o Botafogo, por conta de salários atrasados. O Botafogo tomou conhecimento dessa postura e pagou todos os atrasados. A partir daí, conversas entre Palmeiras e Danilo acabaram melando. No segundo momento, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Danilo foi comprado por 22 milhões de euros, ou seja, a metade seria de 11 milhões de euros. O Botafogo recusou na hora a possibilidade de negociar o Danilo. Nos últimos dias surgiram mais duas especulações. A primeira delas, de que o Danilo seria vendido para o Palmeiras por 18 milhões de euros, além do repasse do Naves, que pertence ao Palmeiras, zagueiro que está jogando em Portugal, no Alverca. Falei com o Diogo Silva, que é empresário do Danilo, do Naves, ele falou: Nicola, nunca ouvi nada sobre esse assunto. E aí fui conversar com outro empresário que representa o Danilo. E essa pessoa falou: Nicola, essa história de Naves, de 18 milhões, nunca existiu, tá? Surgiu uma última conversa
de que Juliano Bertolucci, o maior empresário do Brasil, estaria tentando viabilizar com a Leila Pereira uma proposta oficial para tirar o Danilo do Botafogo. O interesse do Palmeiras existe, é real, mas o Textor não vai querer, em hipótese alguma, fazer negócio com o Palmeiras. A ideia não é reforçar um time nacional, e sim negociá-lo com times de fora. Olha quem está por aqui, William Bigode. Nicola, quais as novidades do Verdão? Pela pequena amostra dos clubes no começo do Brasileirão, quais seriam os 4 rebaixados para você no fim do ano? Bigode, que é torcedor do Uruguai e também do Palmeiras. Bigode, não sei se teremos reforços no Palmeiras até o fim da janela, tá? Talvez o principal reforço possa ser o Paulinho, que hoje fez trabalho em campo reduzido ao lado dos atletas da base. O Palmeiras está sendo muito conservador, muito precavido nas tratativas, na recuperação do Paulinho, para evitar que ele volte antes do tempo e se machuque. Mas acho que o Paulinho pode ser o grande reforço do Palmeiras até o fim dessa janela, até a próxima janela de transferências que abre na metade do ano. Você falou sobre rebaixados. Deixa eu abrir a tabela de classificação. E aí eu queria fazer 2 contextualizações, 2 opiniões, né? Primeira delas, o Cruzeiro está fora da briga do título, até aí nenhuma novidade. Mas eu acho que se teremos alguns candidatos na disputa com o Flamengo e o Palmeiras, que seguem como os maiores favoritos, esses candidatos são Fluminense e São Paulo, nessa ordem, tá? Eu confio mais no time do Fluminense hoje do que no time do São Paulo. Respeito o bom momento do São Paulo, são 13 pontos em 15, mas ainda não confio no São Paulo. No Fluminense, eu confio para que o Fluminense seja o que o Cruzeiro foi no ano passado. Eu acho que o Fluminense hoje é o grande candidato à terceira força do futebol brasileiro. Se tem algum time que pode dar trabalho na pontuação pelo título do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos, esse time, para mim, é o Fluminense. Beleza? Dito isso, na briga contra o rebaixamento, eu acho que o Remo é fortíssimo candidato à queda. Acho que o Remo tem muita chance de ser rebaixado, tá? E eu acho que o Cruzeiro certamente não estará. O Internacional eu acho que vai acabar se recuperando, tem criado, tem construído, não tem um elenco tão ruinzinho assim, mas se a gente tiver que apostar em times grandes que vão brigar contra o rebaixamento, eu acho que Internacional e Santos hoje são os que mais me causam preocupação. Mas só para responder então, vai. Eu acho que o Remo é muito candidato ao rebaixamento, a Chapecoense, mesmo com 5 pontos, é muito candidato ao rebaixamento. O Vitória, para mim, é candidato ao rebaixamento. E aí, para citar mais um, mesmo com a campanha excelente do Coxa, 7ª colocação com 7 pontos conquistados, eu ainda vejo o Coritiba como real candidato à queda, tá bom? O Aparecido José, os jogadores reclamam do Abel entre linhas, você concorda? Cara, o Abel tem enorme capacidade de gestão de pessoas, tem muito mérito nos 11 títulos que ele conquistou, mas não é muito fácil lidar com ele, cara, não deve ser fácil não, tá? Bruno e Edu, Nicola, ontem ficou claro que o Palmeiras precisa de um volante seguro para evitar aquele tipo de tabela na frente da área. O Palmeiras segue com foco somente no Fabinho, até junho sem volante. Bruno, é que um volante desse tamanho passa muito pela situação do Flamengo, né? O Flamengo e o Palmeiras, eles não podem trazer uma aposta, não podem trazer por trazer, né? Os caras precisam trazer jogador grande. E para trazer jogador grande, talvez seja mais fácil esperar por atletas que venham do futebol europeu. O Fabinho é um alvo, jogador do Al Ittihad, que ainda não deu o sim para o futebol brasileiro. A verdade é que o Fabinho quer entender as possibilidades antes de decidir o seu futuro. E noite, Nicola, fala aí se o Palmeiras está contratando um atacante reserva, porque saiu o Bruno Rodrigues e não veio ninguém ainda para o ataque. Fabinho, e ainda deve sair o Alan no metade do ano, hein? Essa é uma possibilidade bem real, tá? Se pintar reforço para o ataque, esse reforço deve vir só na metade do ano também. Não estou botando muita fé que chegue alguém agora pro... É assim, vale a lembrança de que até 27 de março você só pode trazer jogador que disputou o campeonato estadual. Então não é aquela baita janela de oportunidades, cheia de boas opções, né? Para clube grande, que precisa contratar jogador diferente, não tá fácil não dá para imaginar que esses caras vão chegar resolvendo os problemas, não. Que mais? Não esquece de deixar like não, ajuda pra caramba, tá? É super importante para que a gente possa chegar para mais pessoas, para que a live seja melhor recomendada, para que o YouTube entenda o nosso trabalho como um trabalho legal. Nessa sexta-feira, postamos 2 vídeos, o da tarde com muita informação de mercado, o da manhã também,
Tinha bastante coisa legal. Enfim, espero que quem não assistiu, assista ainda agora. Fala, rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias importantes do Palmeiras neste domingão, atualizado pra você ficar atento, super atenado sobre tudo que tá sendo o quê? Falado, especulado, ventilado, informado, antenado sobre tudo que tá sendo noticiado do Verdão. Então, pra você não perder nenhum conteúdo, peço humildemente pra você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações. Valeu? A gente encerra a nossa edição de por aqui. Hoje tem jogo do Verdão, hein? Não esquece de deixar o palpite no comentário. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!